Que nos acompanham aqui na Rádio Paraná Oficial e mais esse programa Próxima Estação Hungria, que é Közöm Megálló Magyarország. Hoje, novamente, uma transmissão diretamente de Roma, a cidade eterna, num cenário bem diferente daquele que é o usual da nossa transmissão, ali na sede da Rádio Paraná Oficial, onde tudo tem o absoluto controle de nosso grande diretor, Alexandre Domingues. Então, Alexandre, hoje nós estamos aqui no saguão do hotel, fazendo essa transmissão mais viva, mais com calor humano, um calor aqui dos nossos queridos amigos italianos. Agora, 12 horas e 31 minutos aqui em Roma. Muito bom dia a vocês que estão aí em Curitiba, Poços de Caldas, São José do Rio Preto e todo o Brasil que nos escutam na Rádio Paraná Oficial. Hoje, então, fazemos um programa também com algumas curiosidades da história da Hungria e algumas curiosidades também com relação à amizade antiga que existe entre a Hungria e a Itália. Então, os dois países que tiveram já uma relação muito antiga, uma relação de muitos anos, de muitos séculos, na realidade, e trazem também uma contribuição maravilhosa para a história da humanidade. Então, se nós formos mais atrás no tempo, na época do Império Romano, o território húngaro, né, antes conhecido como Panônia, e daí a questão da biblioteca panônica, era parte do Império Romano do século I ao século IV depois de Cristo. Então, você na Hungria você tem possibilidade de ver, como aqui em Roma, ruínas desse tempo antigo, desse tempo que parece muito longe de nós, mas que de fato se encontra muito próximo, se encontra efetivamente ou muito perto de todos nós. Aqui em Roma isso é muito palpável, como é na Hungria também. Você anda lá algumas quadras e encontra na tua frente uma ruína que tem 900 anos, 1.100 anos, 1.200 anos, até mais, 2.000. Aqui em Roma, igrejas, inclusive a parte mais antiga dessas igrejas, dessas catedrais, é da época romana, eram templos dedicados às divindades romanas, a Minerva, a Atena e tantas outras divindades que também são do conhecimento de todos que nos acompanham, nossos ouvintes. Então, nessa época, a época romana, era uma província, fazia parte do Império Romano, a Panônia, né, de cavaleiros, era uma região que fornecia uma cavalaria, né, tanto o material necessário para a formação da cavalaria, quanto cavaleiros, né? E algo que eu, agora, novamente, os nossos ouvintes, se quiserem me corrigir, se estiver falando alguma bobagem, existia uma manobra que era muito famosa uma manobra de cavalaria, né, que era muito famosa nessa região, que era uma retirada falsa. Então, os arqueiros a cavalo da Panônia simulavam uma retirada, mas continuavam disparando as suas flechas contra o inimigo. Então, era, na realidade, uma medida tática, uma medida que poderia ser até uma medida ofensiva, disfarçada de uma retirada. E dessa época, então, em Budapeste, você tem reminiscências, no interior da Hungria você também tem reminiscências, que você pode comprovar esse tempo e sentir a vida que essas pessoas levavam. Na realidade, não muito distante da vida que nós hoje levamos. Claro, nós não tínhamos a possibilidade da Rádio Paraná Oficial, programa Próxima Estação Hungria, como temos hoje, fazendo aí uma ligação, uma ponte imediata entre a Europa, a Hungria e o Paraná, o Brasil. Mas você tinha as mesmas preocupações, as pessoas se preocupavam muito com as suas atividades, se preocupavam muito como elas poderiam se alimentar as suas famílias, prover o seu sustento, e também as pretensões pessoais eram muito semelhantes, o crescimento como oficiais da sua região, né, como
funcionários públicos, como professores, as carreiras, lembrando aí os advogados, também em ação desde aquela época, necessários às atividades que as pessoas desenvolviam desde 2, 3 mil anos atrás. Então essa era a parte antiga que ligava a Itália e a Hungria. Essa do Império Romano, que se estendia aí sobre o território da Panônia. E daí o nome que o nosso querido professor Ferenc Pál, aliás, semana que vem, se Deus quiser, estaremos com o nosso professor Ferenc Pál em uma felicíssima ocasião em que transmitiremos, se tudo correr bem, juntos, o próximo Estação Hungria. Hoje, aliás, teremos uma intervenção do senhor professor, Dr. Ferenc Pál, contando, vejam só, de uma artista brasileira no circo de Budapeste, no qual é dramaturgo, diretor, nosso querido amigo, poeta, Dr. Daniel Pál. Um grande abraço ao professor Dr. Ferenc Pál e ao nosso querido amigo Dr. Daniel Pál, que nos ouvem aqui na Rádio Paraná Oficial, programa Próxima Estação, Hungria. Então, seguindo no tempo, nós temos também, um pouquinho adiante, lá já na Idade Média, diversas questões históricas que ligam de forma muito benéfica, uma amizade muito grande entre a Itália e a Hungria. Nós temos, por exemplo, o grande rei Matias, né, Matias Király, o grande rei húngaro, né, um dos maiores reis que a Hungria teve, era casado com Isabel de Nápoles, que era filha de Fernando de Aragão. Então, ele tinha por esposa uma rainha napolitana, vamos dizer assim, uma rainha do sul da Itália. E isso estreitava ainda mais os laços entre os dois povos, porque naquela época os monarcas, os reis, as rainhas, eles eram, me perdoem a simplicidade do pensamento, os nossos queridos ouvintes, mas como os influenciadores de opinião que nós temos hoje. Só que de uma forma muito mais efetiva, de uma forma muito mais abrangente, né? Então, os influenciadores hoje, nós temos aqueles que nós gostamos, temos aqueles que nós criticamos, temos aqueles que nós não gostamos tanto, não acompanhamos, temos também os influenciadores por faixa etária, temos por assunto, então nós não acompanhamos. No caso dos reis e das rainhas, nessa época, na Idade Média, na Alta Idade Média, eles eram realmente influenciadores de opinião, no sentido de lançarem as modas, as cores que eram usadas, as comidas que seriam consideradas as famílias abastadas, que poderiam usufruir dessas inovações da culinária. Perdão. E também nós tínhamos outras influências de natureza política, influências de natureza religiosa. Fazendo um parênteses, perdoem, eu tive a oportunidade de visitar e conhecer a história de 3 mártires importantes no sul da Itália: Arquélide, Tecla e Susana. Então vejam como as coisas, o mundo, hoje nós achamos o mundo muito pequeno, né? Hoje nós achamos o mundo realmente muito globalizado, mas naquela época aí, nós estamos dizendo a perseguição aos cristãos de Diocleciano, 303 a 305 depois de Cristo, século IV, então nós estamos falando de 1700, mais de 1700 anos atrás. Mesmo naquela época, nós tínhamos as pessoas que se conheciam e fugiam de lugares que eram distantes para se refugiar, no caso dessas 3 mártires, 3 santas da Igreja Católica. E essas moças, efetivamente, saíram de Constantinopla, tentando, efetivamente, fugir essas perseguições e prezar a fé cristã que elas professavam. E foram encontradas, elas eram muito caridosas, cuidavam dos pobres, cuidavam das pessoas doentes, foram denunciadas às autoridades imperiais e aí, infelizmente, tiveram seu martírio, né? Então, uma história muito triste, porque elas sofreram um suplício que foram espancadas com uma barra de ferro, depois foram jogadas às feras, né? Isso era uma punição comum, né?
e não foram devoradas pelas feras. E depois tentaram colocar fogo nas três, não conseguiram e terminaram decapitando as três mártires, as três santas, Santa Arquéride, Santa Tecla e Santa Susana. E o interessante é que em Salerno, nessa reitoria de São Jorge, você encontra alguns ossinhos, algumas relíquias dessas três moças, porque logo após o suplício delas, foi efetivamente recolhido pelas pessoas que ali estavam, que se condoeram da situação, elas eram muito jovens também, e sabiam onde elas estavam enterradas. E por influência, e aí nós voltamos na questão da influência, por influência e por ordem do príncipe Longobardo, que na época era o soberano da região, sabendo onde elas estavam, ele mandou retirar do local onde elas foram supliciadas, onde elas estavam descansando, e levou-as então a Salerno, deixando como também protetoras da cidade, como benfazejas daqueles moradores daquela cidade que ele, como monarca, tanto gostava. Na realidade, dizem por influência do médico dele, que levou essas moças, inclusive desapropriou, vamos dizer, o local onde hoje se encontra a igreja de São Jorge, e as relíquias numa caixa de cristal em exposição para que as pessoas, os peregrinos, os fiéis e também aqueles que gostam da história da igreja, da história dessa época, possam apreciar. E essa era, então, a influência que se tinha dos monarcas, dos imperadores, dos reis daquela época. Então, eles tinham um poder muito grande, isso é sabido, mas além disso, eles determinavam e também traçavam algumas situações que permitiam aos seus súditos participarem de forma ativa nas crenças que eles traziam. E aqui na Hungria, efetivamente, não se mostra diferente. Aqui na Hungria, não. Na Hungria, né? Estamos em Roma. Então não é diferente. Na Hungria você tem muitas, ativamente, muitas histórias e muitas questões que foram oriundas da nobreza, dos reis, como o rei Matias. Então, e sua esposa, Isabel de Nápoles, Isabel I de Nápoles. Muito além dessa questão, então, depois dessa questão de Isabel de Nápoles, nós tivemos aí o episódio triste, já no século XX, né? Antes do século XX, nós temos também, na unificação, a Hungria, ela participa do levante que varre a Europa inteira no século XIX. Então, a partir da Revolução Francesa, o que alguns historiadores, como Hobsbawm, Eric Hobsbawm, ele diz a primeira vaga revolucionária, e depois essa revolução, essa chama de novos horizontes, de novos mundos, hoje dito de várias maneiras, se espalha pela Europa inteira. A Hungria não é diferente, a Itália não é diferente. Perdão. E existia também uma questão muito importante que comungavam os húngaros com os italianos, que era o sentimento de nacionalidade. Então, a Hungria fazia parte do Império Austro-Húngaro, ela, após a questão com os otomanos, ela cai sob a tutela, sob o poder dos Habsburgo, e permanece até o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918. Mas, em 1848, ocorre uma revolução. Kossuth Lajos, um grande revolucionário nacionalista húngaro, e esse sentimento de nacionalidade também era partilhado pelos italianos, porque a Itália, ao sul, ela era sob influência dos Bourbon, da França, e ao norte era também dos Habsburgo, também era do Império Austro-Húngaro. Então, esse sentimento de nacionalidade, esse sentimento de pertencimento e de se fazer um país, de se ter uma ligação com a terra natal, era já partilhada antes por vários e vários episódios, que até para poupar os ouvintes que não gostem aí de uma
uma digressão histórica, não digo aula, porque eu sou um amante da história, mas não tenho capacitação técnica alguma para dar aula, mas simplesmente conversando sobre a história, especificamente Itália e Hungria, nós temos então esse sentimento muito mais vivo nessa época. Então, na Revolução de 1848, que foi sufocada, foi reprimida com muita severidade pelos Habsburgo. E aí, meu querido diretor Alexandre Domingues e nossos ouvintes, algo que eu aprendi recentemente com meu querido amigo Daniel, lá do Consulado Geral de São Paulo, Consulado Geral da Hungria em São Paulo. Não se brinda com cerveja. Né? Todos nós, brasileiros, estamos num momento festivo, ou mesmo os alemães, os franceses, os italianos. Se tomamos vinho, brindamos com vinho. Se tomamos cerveja, brindamos com cerveja. Mas os húngaros não brindam com cerveja em razão exatamente dessa revolução, da repressão a essa revolução de 1848, quando os generais austríacos brindavam com cerveja a sua vitória, a sua supremacia sobre o exército húngaro, e eram executados os militares húngaros naquele momento. Então, se tem que não se deveria brindar com cerveja em respeito àqueles patriotas, aqueles revolucionários que perderam a vida, inclusive após o término, a repressão efetiva da revolução que se fazia em 1848. E esse sentimento era partilhado pelos italianos. Note que nós falamos de 1848, mas a Itália também vai se unificar quase 30 anos depois dessa data, e com não menos com muita luta no norte, luta armada, luta no norte, luta no sul. Então enfrentava os Habsburgo ao norte e ao sul enfrentava os Bourbon. E também não é incomum você ver em cidades no sul da Itália várias igrejas dessa época, todas com indicações em francês, em língua francesa, exatamente pela influência, como nós falamos, dos monarcas. Já na Primeira Guerra Mundial, nós temos também esse sentimento de nacionalidade, de nacionalismo aflorando na Itália, já muito vivo na Itália, a Itália já unificada, a Hungria ainda sob o Império Austro-Húngaro, e término da guerra, com perda de território, com consequências à população, às pessoas muito difíceis, na Europa em geral, e aquele sentimento de injustiça, de descontentamento, que também unia os dois povos. Então, numa forma muito breve, numa forma muito singela, são aí alguns pontos importantes entre uma relação de amizade que se estende desde a época do Império Romano. Nós dissemos lá do século I, né? Depois de Cristo. A Hungria era parte do Império Romano, uma província do Império Romano, a Panônia, até os dias atuais, em que os dois países possuem relações de amizade, relações de fraternidade e principalmente de investimentos, de trocas de negócios. Há investimentos importantes da Itália na Hungria, há investimentos também importantes da Hungria em território italiano para desenvolvimento das pessoas, para desenvolvimento de negócios e principalmente de projetos conjuntos. Nesse sentido, então, agora que falamos de um mundo globalizado, gostaríamos então de fazer os nossos ouvintes compartilhar a breve digressão, a breve transmissão, o podcast, como diz o senhor doutor professor Ferenc Pál, a respeito da nossa querida compatriota brasileira que está no circo de Budapeste, trabalhando lá, uma artista. Então, compartilho com vocês o nosso querido professor doutor Ferenc Pál. Bom dia, caros ouvintes. Agora vamos
dar uma notícia de um evento bastante raro na Hungria. O nosso amigo, o poeta Daniel Levente Par, que trabalha com o Circo de Budapeste, o Circo Nacional de Budapeste, nos informou que uma artista brasileira assume o papel de destaque na produção natalina do Circo Capital de Budapeste. Agora seguem as palavras dele. Neste Natal, o renomado Circo Capital de Budapeste, uma das mais prestigiadas instituições circenses da Europa, convida o público a adentrar o universo cintilante de um dos contos mais encantadores dos irmãos Grimm, Mayhole, uma narrativa sobre duas irmãs, uma travessia mítica pelo além e uma sucessão de provas iniciáticas que moldam sua jornada rumo à maturidade. Entre os papéis centrais desta adaptação poética encontra-se o da filha rebelde, interpretada por ninguém menos que a brasileira Gabriela Moura Brentan. Duas vezes eleita melhor acróbata do ano no Brasil, Gabriela é não apenas uma virtuosa das disciplinas clássicas do circo aéreo e acrobático, mas também uma ousada inovadora. Movida por seu espírito criativo, concebeu um aparato inteiramente original, um navio aéreo, que se tornou sua marca registrada. Foi um encontro marcado pelo destino, relembra Peter Fekete, diretor do espetáculo e diretor-geral do Circo Capital. Nos conhecemos em um festival internacional de circo no Peru, onde eu integrava o júri. No olhar de Gabriela, seus movimentos, sua presença luminosa, reconheci aquele autoconhecimento desafiador, aquela energia indomável de quem quer transformar o mundo e trilhar seu próprio caminho. Era extremamente exata esta força, era exatamente esta força que eu buscava para o papel da jovem rebelde em Mayhole. Desde o início dos ensaios, ela vem confirmando minha intuição. É perfeita para o papel. A equipe criativa é responsável pela montagem, que inclui o poeta húngaro Daniel Levente, autor de 2 livros publicados no Brasil e dramaturgo da produção, reconstruiu o antigo conto popular dos irmãos Grimm em chave contemporânea, criando uma história profundamente relevante para o século XXI. Através de deslumbrantes provas encenadas com linguagem circense, acompanhamos o amadurecimento de 2 irmãs que aprendem por meio do espelho da alteridade o que significa realmente ser irmãs. Aceitar-se mutuamente em suas diferenças mais fundamentais. A montagem de Mayhole no Circo Capital de Budapeste transcende o escopo de um espetáculo infantil natalino. Em sua essência, revela-se um rito de passagem de intensa carga simbólica. A narrativa se desdobra como um delicado percurso rumo à vida adulta, marcado pela descoberta de uma ética pessoal, pelo reconhecimento de uma justiça cósmica e pela força transformadora das escolhas conscientes. Com esta produção luminosa, o Circo Capital reafirma mais uma vez sua posição como espaço onde a arte, o mito e a narrativa contemporânea se entrelaçam, elevando-se aos céus sobre a luna do picadeiro, mas sempre enraizados na experiência humana que todos compartilhamos. Obrigado pela vossa atenção. Obrigado pela vossa atenção. Então, meus queridos ouvintes, meu querido diretor Alexandre Domingues,
Esse foi o nosso querido professor, doutor Ferenc Pal. Ele que trouxe para a gente o conteúdo interessantíssimo da artista brasileira talentosíssima que está agora no Circo de Budapeste. Se tudo correr bem, meu diretor, na próxima semana teremos aí novidades bem interessantes ao próxima estação Hungria. Então, continuando o nosso programa de hoje, agora com a questão do circo, eu, na minha ignorância, confesso aos ouvintes que imaginava, puxa, mas eu vou no circo, né? O que de repente nós temos nesse circo? O que de repente nós temos o que é esse espetáculo? Será que é um circo como nós estamos acostumados no Brasil, que nós temos aí várias atrações? Como funciona? Na realidade, o Circo de Budapeste, ele é maravilhoso. Aquele que nos ouve agora, que tiver o interesse, de repente, de viajar para Budapeste e, puxa, o que eu posso fazer? Recomendo muito assistir a esse belíssimo espetáculo, que é o espetáculo do Circo da Hungria. Por quê? Porque ele tem diversas atrações. Tem atrações com artistas que trabalham com cavalos, né, que podem fazer a montagem, efetivamente, montar esses animais de uma forma muito especial. Tem também a questão mágicos, que também possibilitam a atividade muito interessante, e espetáculos de um melodrama, de uma contemplação, desculpem, de uma especial atividade que é muito característico da Hungria. E aqui vai uma segunda curiosidade que eu gostaria de compartilhar hoje com os nossos queridos ouvintes e, claro, com o meu diretor, Alexandre Domingues. O Consulado Honorário da Hungria no Paraná pretende, no próximo ano, se tudo correr bem, trazer aos nossos queridos amigos, lá em Curitiba, a exposição, uma breve mostra de filmes mudos feitos na Hungria, na primeira fase do cinema húngaro. E por que essa primeira fase? Porque a ideia seria trazer vários filmes e todos eles de uma determinada fase da história do cinema húngaro. E o filme mudo húngaro, ou como se diz em Nematfilm, esses filmes, Nemafilm, esses filmes, eles trazem uma estética e uma forma de se ver o mundo muito própria da Hungria, uma forma de contemplação da realidade, um lirismo muito bonito, muito antes do domínio do expressionismo alemão nessa fase no cinema europeu. Então, contextualizando aos ouvintes, né, eu também tive que dar uma estudadinha, porque é um tema muito específico, mas muito lindo. O cinema mudo, o expressionismo alemão, para quem já teve a oportunidade de ver, tem vários grandes filmes, grandes obras que chegaram até nós. Lembrando que nós estamos falando aí de um período um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, um pouquinho antes de 1913, 1909, 1910, até mais ou menos 1920, 1922, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é mais ou menos nesse período. E essa é a fase, esse é o período do cinema mudo húngaro, em que ele lança as bases que influenciam o cinema mundial com relação a esse olhar cinematográfico. E vejam, para aqueles que gostam de filme terror, olha lá o Roland Lopes Bueno, lá de Poços de Caldas. Meu abraço aos amigos de Poços de Caldas, ao Roland Lopes Bueno, que nos ouve, que sugeriu aí as histórias de terror. Não chegamos lá ainda, né, meu querido diretor Alexandre Domingues? Mas, para aqueles que gostam de filme de terror, o grande ator que interpretou Drácula no cinema, já não no cinema mudo, mas no cinema já falado, Bela Lugosi, ou como se fala no Brasil, Bela Lugosi. Primeira aparição dele como Drácula em 1931, filme americano, mas o autor é húngaro. O que ocorreu também, nós tivemos as aulas ministradas pelo professor Dr. Ferenc Pal para o Consulado Honorário da Hungria no Paraná, e lá nós pudemos ver
após o fim da Primeira Guerra Mundial, o exército húngaro foi dispersado, no sentido dispensado, e a Hungria não podia se defender. E muitas invasões, a par da perda de território, aconteciam, então episódios muito tristes. E nessa época se constituiu uma República Soviética, vamos dizer, na Hungria, em 1919. Então, muitos intelectuais, muitos diretores de cinema, atores, saíram da Hungria e foram para outros países. Aí, recordando-se, então, a questão do cinema mudo húngaro, levaram consigo as lições que haviam aprendido nessa ocasião. Então, você tem a contemplação, a vida como um espectador, mas de um lirismo muito bonito, e de filmes como A Expulsa, que é um filme de 1900, se eu não falo bobagem, 1916, que chega até nós, ou seja, nós estamos falando de cinema com mais de 100 anos. Ainda não temos a definição dos títulos que traremos para os nossos queridos amigos poderem compartilhar uma pequena amostra de cinema mudo, mas com certeza teremos aí 2 ou 3 filmes que foram recuperados recentemente, que tiveram a sua reconstituição por meios digitais, e aí sim possibilitando a transmissão e até nós, como foram criados. Além disso, esses filmes são muito interessantes pela questão estética, pelo tratamento da imagem, os figurinos, o cenário, toda a composição de luz e de sombra, que depois, no expressionismo alemão, com o Nosferatu, por exemplo, que é um filme, ou Metrópolis, que também é um filme muito importante dessa época do cinema alemão, é trazido, antes já era tratado pelo cinema húngaro, por isso se falava, na época mesmo, um pouquinho depois da feitura desses filmes, e na Hollywood húngara, que era o tratamento estético. E dessa Hollywood húngara, não é de se esquecer também que saíram diversos diretores, diversos técnicos e operadores, inclusive de câmeras, cinematógrafos, que tinham um conhecimento técnico muito grande, tanto da questão, especialmente da questão da adaptação do teatro, da atividade teatral, cênica teatral, para cinematográfica. Então, os húngaros tiveram aí uma contribuição muito interessante a essa primeira fase do cinema internacional, do cinema mundial. E isso trouxe muitas e muitas situações interessantes. Então, nós temos diretores em Hollywood que são húngaros e dirigem os filmes filmes falados, às vezes já no início dos filmes falados, mas trazem esses diretores a sua marca, a sua impressão da Hollywood húngara. E também falando, vamos ver se a gente consegue ter também uma entrevista com o cineasta Új Mészáros. E esse cineasta, sim, agora do novo cinema húngaro, do cinema húngaro da atualidade, o cinema húngaro que traz consigo a marca diferente, traz também esse lirismo. Recomendo aí aos nossos ouvintes o filme Lisa, a Fada Raposa. Esse diretor, o Új Mészáros, ele gosta muito do Japão, então essa era uma lenda japonesa, né, em que a Fada Raposa, ela tinha a morte seria o namorado dessa fada. E nada mais, nada menos que a reprodução moderna dessa lenda num ambiente muito engraçado, uma comédia romântica interessantíssima. Não quero dar spoiler, mas quem puder assistir Lisa e a Fada Raposa, e assistir também com os olhos de quem pretende buscar essa contemplação, pretende buscar esse lirismo humano lá do cinema mudo, lá nos primórdios do cinema húngaro, consegue ver nessa obra, consegue compreender aquilo que eu, de uma maneira muito precária, tento transmitir. Repito aos nossos queridos ouvintes, infelizmente não sou um grande conhecedor de cinema,
das técnicas cinematográficas, dessas questões tão especiais e tão importantes para a boa feitura de filmes, e que são obras de arte. Mas, como um bom bebedor de vinho, ou como um bom apreciador dessas artes, eu conseguiria dar meramente uma opinião que também não seria tão influente, também não, e muito menos determinante. Quem sabe tendo aí o nosso querido Rui Messaros na próxima semana ou na outra com a gente, consigamos também fazer um pouquinho mais, mergulhar um pouquinho mais nesse universo lírico, nesse universo impressionante que é o universo do cinema, e especialmente no cinema húngaro. Agora, né, na questão da primeira fase do cinema, do nascimento do cinema húngaro. Interessante também recordar que, por influência do cinema francês, nascente do cinema francês, fins do século XIX, também se tem muitas filmagens, muitos filmes do que nós chamaríamos hoje mais de documentários, de costumes, de folclores, de festas populares, de pessoas. Então o cinema ele nasce registrando essas imagens e trazendo aí essa inovação que se tornou tão importante para a humanidade, uma inovação que podia trazer e difundir ideias de uma forma tão poderosa, tão próxima, que é o cinema e posteriormente a televisão e agora a internet. Então nós temos aí esses também filmes que mostram a vida daquelas pessoas há mais de 100 anos, há 130 anos, 120 anos, pessoas que eram do povo, nas suas festas, nas suas feiras, no seu dia a dia, no seu trabalho, como se locomoviam, né? Nossos antepassados que tinham uma vida muito mais difícil que a nossa, muitas vezes, né? Hoje temos as nossas dificuldades, basicamente as mesmas que eles, mas também comida na mesa é algo que a preocupação de como obter a comida, né? Não é se haverá comida. Comida nós temos que ter só os meios econômicos, só não, né? Já é bastante. Então, meus queridos ouvintes, convido aí a uma breve pesquisa sobre o cinema mudo húngaro. Provavelmente teremos a Expulsa Tudons, que é realmente um clássico que, felizmente, se salvou aí de todas as tribulações, as dificuldades que foram enfrentadas aí no século XIX, final do século XIX, início do século XX, e chegou até nós perfeitamente e recuperados graças ao Arquivo de Filmes Nacional da Hungria, que faz aí esse trabalho de recuperação e de guarda desses verdadeiros tesouros, e que nós teremos a possibilidade de degustar, não é? Viu, meu querido amigo e diretor Alexandre Domingues, a minha ideia seria, mas eu acho que eu não consigo fazer isso porque vai me faltar conhecimento técnico, mas a minha ideia seria fazer um jantar e cinema. Eu acho que é perfeitamente possível, dentro daquilo que imagino, de repente a gente poder degustar alguma coisa que tivesse alguma relação com o filme que fosse ser exibido, não é verdade? Talvez algum aperitivo, alguma bebida, algum preparado diferente que pudesse ser gostado. De qualquer forma, aos ouvintes que com certeza têm mais conhecimento do que eu nessa situação, fica aí também o convite para unir essas duas sensações que são sensações muito interessantes, né? Desfrutar de uma boa obra cinematográfica, antiga, culta, histórica, que agrega muitíssimo conhecimento e principalmente nos dá uma visão muito imediata, muito especial daquilo que nós temos como esse lirismo, esse modo de enxergar a vida retratado no cinema por meio dos nossos diretores e cinematógrafos da Hungria. E também, claro, da cozinha, que se pode acompanhar um pouquinho da gastronomia, um bom vinho ou uma boa bebida, juntamente com algo para se imergir um pouquinho mais nessa experiência tão bonita que é a experiência que o cinema nos traz. Eu acho que, da questão do cinema,
me marcou muito a questão de Bela Lugosi, porque ele era o Drácula por excelência, e aqui vai com todo respeito, um excelente, enorme, grandíssimo ator, participa em Hollywood, tem uma carreira muito linda em Hollywood, mas húngaro, e inicia sua atividade no cinema húngaro, ainda no cinema húngaro, Nemafilm, na Hungria. E Bela Lugosi interpreta Drácula em 1931, obviamente falando do vampiro de Bram Stoker, que foi difundido pelo escritor Bram Stoker na sua obra Drácula, e recordando aos ouvintes, e agora unindo as duas pontas, né, a nossa primeira parcela do programa de hoje, juntamente com aquilo que nós discutimos hoje, a respeito do cinema, que é a questão do rei Matias. Então, o rei Matias, que era esposo de Isabel de Nápoles, Isabel I de Nápoles, foi quem prende, como nós falamos já, o Conde Drácula. Então, os dois eram conhecidos, compartilharam ao mesmo tempo. O Conde Drácula efetivamente existiu. Em questões de nacionalidade, eu ainda me sinto um pouco perdido para você definir, né? Ele era romeno, ele era húngaro, ele era... Porque o mundo não era assim, né? Naquela época, você partilhava a religião do seu monarca. Então, se o seu monarca fosse, depois da reforma, fosse de alguma religião que professasse a fé decorrente da reforma, você seria, obviamente, súdito de algum reino dos Países Baixos ou de algum reino da Alemanha. Se você fosse católico, você seria quase com toda certeza ou súdito de um soberano húngaro, ou de um soberano italiano, ou de um soberano espanhol, português, com alto relevo, os soberanos espanhóis que foram, por excelência, os filhos franceses também, né? A França era a pérola da Igreja Católica durante a Idade Média, foram os cavaleiros francos que iniciaram a retomada aos mouros da Europa, né? Então, Carlos Magno. Então, o mundo era muito diferente. O mundo era muito próximo, mas era muito diferente. Diferente nesse sentido. Então, na questão nacionalismo é algo muito novo em termos históricos. Nós podemos falar do nacionalismo, aí novamente citando Eric Hobsbawm, a partir da Revolução Francesa, um pouco antes da Revolução Francesa, 1780, essas ideias, 1770, talvez com a Revolução Americana, isso tenha se tornado mais visível, mais palpável às pessoas da época, né, 1776. Então vamos aí pegar uma data, um corte, 1750 em diante. E do tempo histórico nós estamos falando em 1000 anos, ou 1200, ou até mais, 1700 anos, 300 anos já não demonstra tanto tempo. Então naquela época, do rei Matias, do conde Drácula, você era súdito dentro de regras muito específicas do teu soberano, daquele que comandava a região em que você nascia, que você trabalhava, que você exercia efetivamente as suas atividades de vida. E para dizer, então Drácula não é húngaro e não é romeno, eu não vou saber dizer. Precisaria estudar realmente o Conde Drácula de verdade. Prometo que trago algumas informações a esse respeito nossos próximos encontros, mas o Conde Drácula, ele era um soberano que era súdito, ele era vassalo do rei da Hungria. Então, nesse sentido, a vassalagem, ele estava ao serviço do rei da Hungria. E foi preso pelo rei da Hungria, o rei Matias Király. Aliás, o rei Matias tinha uma das bibliotecas maiores e mais completas de toda a Europa da época, sem mencionar o seu exército negro, que era de cavalaria pesada, né? Os cavaleiros com armadura pesada, todos negros, né? Era realmente muito conhecido e muito temido na Europa, essa força militar forte, pujante, e que tinha, sim, a possibilidade de prender, inclusive, o Conde Drácula. Aí meu abraço ao meu querido general Alessio, né, a quem nós demos, numa outra ocasião, no consulado honorário da Hungria no Paraná, uma bandeira
que era usada então pelo rei Matias Giray. E essa bandeira, quando eu entreguei ao general Alessio, general do Exército Brasileiro, ele me olhou e falou, mas quem é esse rei Matias? Eu falei, olha, o rei Matias é nada mais, nada menos do que o rei que prende o Conde Drácula. E o general Alessio, brincalhão, vira para mim e diz assim, olha, então ninguém mais pode comigo, porque se eu tô com a bandeira do rei que prendeu o Conde Drácula, ninguém mais me segura. E eu concordo, realmente não era fácil, né? Era uma época difícil, eram pessoas que pensavam o mundo de uma forma, apesar de muito próxima do que nós temos no cotidiano, também era muito diferente em termos de organização social, em termos de como as pessoas viam a si próprias e aqueles que as cercavam, né? Então, realmente, há essa prisão do Conde Drácula pelo rei Matias. Novamente, ele solta o Conde Drácula quando os otomanos chegam na região que precisa ser defendida, e os Cárpatos, e precisa defender, então ele solta o Conde Drácula, e Conde Drácula é o famoso episódio, se eu não me engano, do empalamento de diversas pessoas, que ele efetivamente dá ordem do empalamento, que era uma forma muito dolorosa de se matar as pessoas, e o exército otomano chega e olha aquilo e fala, puxa, marca, há muito medo, há muita espanto e medo pela determinação e principalmente pela crueldade com que foram aquelas pessoas executadas à ordem do Conde Drácula. E depois as coisas me parece que fogem ao controle e o rei Matias volta a prender o Conde Drácula. Então prende, vamos dizer, uma prisão domiciliar ali, né? Acho que ele fica preso no castelo para não deixar ninguém mais muito nervoso, né? Porque as notícias também chegavam mais devagar, mas chegavam aos cantos dos reinos em que as pessoas tinham o controle, no caso o rei Matias, né? E era também um rei muito sábio, estudava muito, foi um monarca muito diferente dos monarcas da época, recordando que essas pessoas eram preparadas desde o início da vida, para exercerem as suas atividades, para assumirem a coroa. E muitas vezes acontecia de não assumir, porque alguns eventos acabavam por tirar a vida dessas pessoas, e as pessoas, às vezes, né, como me veio à cabeça Maria Antonieta, né? Não era para ela ser rainha, não era para casar com Luís XVI, era sua irmã mais velha, mas morrem de doenças, duas irmãs que teriam a preferência de casar com o monarca da França, já muito tempo depois do rei Matias. Estamos falando aí de 2 séculos, um pouquinho mais de 2 séculos, que isso ocorre, mas simplesmente para ilustrar o meu pensamento aos nossos queridos ouvintes. E com relação, então, àquela época que foi vivida, né, pelo Conde Drácula, o rei Matias, uma outra curiosidade que me chamou muito a atenção, rei Matias fica preso numa época, nós chamamos um cativeiro, mas é um cativeiro que era um cativeiro para nobres. Então ele fica sob os auspícios de um soberano do Império Otomano e se comunica com a mãe através de um corvo. Então o corvo levava um anel de ouro e dentro as mensagens do rei Matias à mãe. E ali acontecia então essa comunicação. Por isso, um dos símbolos do rei Matias é um corvo segurando um anel de ouro no bico. Quem gosta de filmes de época e já viu aí, já pode fazer uma referência, né, ao corvo que se comunicavam, né, naquele seriado que teve, que foi muito famoso, que efetivamente trazia o corvo como forma de comunicação. Sim, isso aconteceu. E também era característico da cavalaria húngara. Isso sempre era de muita bravura no campo de batalha. Nessa época, mesmo estando em menor número, se costumava atacar. Uma outra cena agora de um outro filme, uma trilogia que também era muito famosa, O Senhor dos Anéis. Você tem, se eu não me engano, no segundo filme, uma cena em que o castelo está sitiado e o rei monta no cavalo dentro do castelo,
recordando que os castelos todos dessa época, os maiores, né, dos monarcas mais poderosos, mais ricos, dispunham de estrebarias, dispunham de tudo para ter os animais ali e principalmente o equipamento necessário para ir para a guerra com esses animais. Esses cavalos de guerra, que não são iguais aos cavalos que a gente vê hoje, né? Os cavalos que a gente vê hoje não são cavalos mais tranquilos, né? Mais domesticados. Os cavalos de guerra não, eram cavalos realmente animais que não tinham medo. Né? Eles eram animais que iam para o campo de batalha. E não era bonito. E eles montam então nos seus cavalos, paramentados para enfrentar o inimigo, abrem as portas do castelo e não importa quantos inimigos ou quais as condições que iam encontrar os inimigos, enfrentavam até a morte. Isso aconteceu em um cerco com Zrínia Miklos, anteriormente ao rei Matias, exatamente isso, sítio de Szeged, se eu não me engano, a cidade sitiada, o castelo sitiado, não havia por onde escapar, ele abre os portões e ataca os inimigos com a sua cavalaria. E também na Segunda Guerra Mundial, quando o castelo de Buda estava cercado pelas forças soviéticas, recordando que o final da Segunda Guerra Mundial foi muito complicado para a Hungria, porque se enfrentavam duas forças na época. Né? Se enfrentavam, por um lado, os alemães, algumas forças de resistência contra a Alemanha nazista, e também se enfrentavam os soviéticos, que eles avançavam com bastante vontade, com bastante determinação. Então, o castelo de Buda sitiado, com 20 mil soldados, mais ou menos, dentro do castelo, e também abrem as portas do castelo e atacam o inimigo que estava muito bem preparado, estava na sua posição muito bem disposto a enfrentar quem tivesse ali no castelo para tomar o castelo. E desses 20 mil soldados que saíram para combater, sobraram, pelo que soube, menos aí de 5% ou 6% desses soldados que fizeram esse ataque. Então era uma característica do exército húngaro, das forças húngaras, de abrir os portões e enfrentar um inimigo mesmo que estivesse em menor número. E, quando nós estivermos semana que vem em Budapeste, pretendo também transmitir algumas imagens do Castelo de Buda. Eu fiquei maravilhado a primeira vez que vi, é uma cidade, o castelo. O castelo tinha tudo, né? Tinha todas as atividades que uma cidade tem, mas é uma cidade murada, é um castelo, uma fortaleza com fins de defesa. Como temos aqui em Roma, algumas reminiscências também do muro medieval em Roma, do muro romano, da época romana também, são reminiscências, mas lá na Hungria você tem a possibilidade de ver coisas interessantíssimas. E, claro, para pessoas como eu, que são mais reforçadinhas, que gostam de um docinho, lá no Castelo de Buda nós temos uma confeitaria, meu querido diretor Alexandre Domingues, uma confeitaria de tirar o fôlego daqueles que gostam de um bom docinho, principalmente, olha aí os nossos amigos húngaros que nos escutam, a Dobos Torta, ou mesmo a Esterházy Torta, que esta é dividida com a Áustria, né? Então nós temos aí um sortimento, uma quantidade de doces que podem ser muito, 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 muito bem escolhidas aí para aqueles que gostam de adoçar o seu dia, como eu, né? Eu não consigo resistir um docinho, meu querido diretor Alexandre Domingues. Doutor Marco, Pois não, o senhor está me Miller. ouvindo nesse momento, doutor Marco? Eu estava aqui ouvindo agora essa história maravilhosa. Já ouvi falar num coquetel ou num comes e bebes, na apresentação de um filme. Vamos tentar. Já ouvi falar dessa confeitaria deliciosa. Agora, isso tudo está aí, né? Do outro lado, né? E agora, mas o senhor tem que transmitir, né, com suas palavras, né, a emoção dessa culinária maravilhosa. Olha, Alexandre, meu querido diretor, eu digo, iniciando pelo vinho, se você tomar um vinho húngaro, vai ser difícil você não identificar. Eu não sou enólogo,
eu não tenho absolutamente conhecimento nenhum de vinho. O meu conhecimento se limita unicamente a beber o vinho. E gosto ou não gosto, dependendo do meu gosto, dependendo das minhas limitações, né? Muitas vezes, limitações que me penitenciam imediatamente. Mas eu digo ao amigo, o sabor, o modo como são feitos, como é feita essa obra de arte, que são os vinhos húngaros, é inesquecível. Você nunca vai esquecer. Ele tem é uma forma, é um sabor que é muito diferente, por exemplo, dos chilenos ou dos argentinos. Aliás, os vinhos argentinos também têm uma característica muito especial. Os chilenos também, né? Então, assim, pelo sabor você consegue, porque a terra produz obras de arte e coisas muito, muito especiais. Aí nós temos também o vinho branco húngaro, que é mais famoso, né? Ele é mais aclamado. Claro que nós temos obras de arte também quanto aos vinhos tinto, mas os brancos são muito aclamados, são muito bons. Claro, o Tokai daí já é uma característica, já é uma qualidade à parte, né? O Tokai, nós estamos falando de um outro vinho, de uma outra, é o rei dos vinhos e o vinho dos reis, é um verdadeiro tesouro, como se fala em húngaro. Mas E a doutor, cozinha húngara é uma cozinha muito... doutor, eu vou falar uma coisa. Eu tive o privilégio, né, de ser presenteado pela Cônsul-Geral da Hungria por uma belíssima garrafa de vinho húngaro. E eu vou falar o seguinte: eu também não sou enólogo, não sou eu sou um grande mestre em tomar o vinho, em apreciar um bom vinho. E, e eu vou falar o seguinte: o vinho húngaro, ele tem um diferencial, né, que é a acidez. A acidez do vinho húngaro é uma acidez muito baixa. E daí dá aquela vontade de sempre tomar mais um pouco, porque é um vinho muito gostoso. Esse é o problema. Esse é o... Esse é o problema. Esse é o problema. Ou a solução, né? Dependendo da situação, a solução. Doutor Marco, mas realmente. Pois não. Como é que está aí a temperatura? Tá quente, Alexandre, tá quente. Aqui nós estamos agora, aqui em Roma, com entre 19 e 21 graus. Tá quente. O pessoal aqui já está esperando um frio, tô vendo. Tive que fazer algumas coisas até de trabalho, então ia de camisa e gravata, né? Terno. E o pessoal já estava realmente esperando um frio ali. Eu pensando, se vier todo esse frio aí, eu tô tramado porque não vou ter roupa para usar. Mas não veio, não, acabou não vindo. E na semana que vem, sim, na Hungria, nós teremos aí um pouquinho menos de temperatura. Nós teremos aí entre 3 e 12, 3 e 11, 6 e 12. Então já estamos caminhando para o inverno. Um inverno bem mais rígido. Recordando algo que me chamou muita atenção, sempre me chamou muita atenção, diferente da Itália, do sul da Itália, você tem 4 horas da tarde, é noite na Hungria. É noite? No inverno. No inverno, 4 horas da tarde, parece que apagaram as luzes, agora estamos de noite. Então, mas veja, né? É como eu te falei uma vez, a gente estava aí, o professor Ferenc lá, tomando uma sopa, um frio, estava em janeiro com ele, né? E a gente conversando sobre o Vampiro e a Pulaquinha, nosso querido Dalton Trevisan, em Budapeste, tomando sopa, espantando o frio, né? Mas espantando principalmente o frio do coração, porque o nosso professor Ferenc Paul é um grande amante da literatura paranaense, da literatura brasileira, uma ponte entre esses dois mundos, da Hungria e do Brasil. Mas hoje aqui em Roma tá um tempo mais nubladinho, não tá um tempo feio, não tá chovendo, e a previsão é que comece também a dar uma esfriadinha. Mas aqui as temperaturas são mais amenas. E no sul da Itália também você tem aí algumas esfriadas, principalmente cai um pouquinho a temperatura, principalmente ali próximo do mar, mas também não é essa semana e a próxima para chegar no frio, né? Que pra gente aí assusta um pouquinho. Tá certo. Doutora, e me conte uma coisa. O senhor está aí na Itália, né? Em Roma, onde a cozinha italiana é maravilhosa por ter belos pratos de massas. Tá comendo muita massa aí, doutora? Oh, meu Deus, não me fala.
É impossível não comer massa, né? É impossível para mim, né? Se dissesse assim, eu não gosto de macarrão, eu não gosto de pizza, eu não gosto de, mas eu gosto de doce, eu gosto de tudo que eu não deveria gostar, que Tudo seja que engorda. solução, eu gosto, né? Então assim, aqui vai com todo respeito à cozinha italiana, no sul da Itália se come muito bem. Na Itália inteira se come muito bem. Roma tem pratos que são de uma distinção, de uma delicadeza maravilhosa, mas, com todo respeito, no sul da Itália, em Nápoles, você come cada pizza e cada massa, e claro, o vinho aliânico, que é o vinho do sul da Itália, né? Ele geralmente vem ele com mais outra uva. Se come bem, se come muita massa. Eu sou carnívoro, gosto muito de carne, como muita carne na Hungria, mas é impossível ficar sem uma pizza e uma massa aqui na Itália, né? Macarrão de 500 tipos, mais pizza de 600 tipos. Aí nós vamos ver como é que nós vamos fazer com o termo, né? Você viu que hoje eu nem coloquei termo, porque já encerrei o que eu tinha que fazer aqui, já fiz a minha parte, então agora vamos sair daqui e vamos tomar um vinhozinho e, claro, comer um pedaço não, porque a pizza é individual, ela vem para você inteira aqui, né? Então não dá para deixar comida no prato, né, Alexandre? Vamos comer mais pizza, né? E vamos ver depois que eu voltar ao Brasil como é que nós fazemos com o cinto, né? Ou compra um cinto maior ou aperta o cinto para ver se as coisas se encaixam ali, né? Mas, Mas a comida é doutora, muito boa. doutora, é muito bom, porque daí o senhor começa a vir da sua casa até a rádio a pé toda quinta-feira. Tem que ser correndo. Para fazer uma dieta. Precisava, exatamente, precisava aquela dieta. Agora tem uma dieta que está famosa, que é ovo com mais alguma coisa, não sei o que é, que eu ouvi falar. Então tem que ser uma dessas, né? Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. E ainda tomando vinho, né? E eu vinha com todo respeito, o custo-benefício de água e de vinho, o vinho ganha. Então também um convite a você se entregar para isso, né? E vinho é calórico, vinho também puxa um pouquinho né? A gente não medi, estava entrando no terno até ontem. Até ontem estava entrando. Vamos ver se amanhã não bota terno, mas vamos ver se na semana que vem, quando tiver que usar de volta, aí que nós vamos ver se nós estamos bonitos na foto ou se está faltando alguma coisa ainda. Né? Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor está sozinho aí na Itália? Sim, sozinho. O senhor está sozinho aí na Itália. Então você veja só, quando a pessoa está sozinha, essa é uma dica de saúde para você. Quando você está sozinho, que não tem ninguém para te policiar, você acaba comendo mais. E mais. É verdade. É verdade. Doutor, e me conta uma coisa, o senhor está aí com o nosso compromisso semanal para os nossos ouvintes? Sim, com certeza, com certeza. Na semana que vem nós teremos aí uma novidade, quinta-feira que vem, se tudo correr bem, nós teremos convidados em pessoa com a gente da Hungria. A minha ideia será trazer aí o nosso querido amigo Rui Messaros, que é esse cineasta que mencionei hoje, nosso professor Dr. Ferenc Paul também, Dr. Daniel Paul, a nossa querida artista, né, compatriota brasileira. Então vamos ver se a gente consegue fazer uma grande atração e transmitir todo esse carinho, todas essas questões humanas tão comuns e tão importantes que nós temos aqui na Hungria com o nosso querido estado do Paraná. Doutora, vamos, nós estamos aí, são 9h33, 9h33, estamos com ele, diretamente de Roma, na Itália, ao vivo, doutor Marco Schettino, ele que, além de ser advogado, um grande conhecedor da literatura húngara, a cultura maravilhosa, um bom apreciador da culinária italiana, um homem que admira os vinhos e as bebidas húngaras, ele que também é cônsul honorário da Hungria aqui em Curitiba. Olha, o doutor Marco fala 9 línguas, é pianista, olha, é uma loucura. Agora, eu quero saber o seguinte, o senhor está aí em posse nesse momento do livro O Oitavo Distrito de Deus? Com toda certeza, está aqui na minha frente, não sei se o amigo quis selecionar algum texto. Mas eu já selecionei, porque eu sou metido.
Eu já Mas selecionei, faz muito bem. porque eu sou um cara metido, eu sou um cara que eu gosto. Isso. Olha só, nós estamos num momento aqui no Brasil, doutor, e na página 159, né, de Paulo Daniel, na página 159, é engraçado que se refere muito ao Brasil essa Ela diz assim: na prisão a merda era melhor. A börtönben jobb volt a közt. Estamos na lojinha do costume. A szokásos kisbolt. Um homem atarracado é o próximo da fila. Egy tagba szakadt férfi kerül sorra. Pão, por favor. Egy kenyeret kerek. O dono dá-lhe o pão. Az eladó ad neki egyet. Não tem refresco? Nincs friss. O que há? Ez van. Na prisão, a merda era melhor. A börtönben jobb volt a kost. Voltar para lá. Vissza lehet menni. A continuar assim, é o que eu faço. Folytatott az lesz. Muito bem, estamos aí com o nosso querido doutor Daniel Paul. Doutor, Mais um. doutor, Não. fala para nós, né, essa obra do Daniel Paul, né, Daniel Levente, né, Paul Daniel Levente, né, grande poeta, escritor, tradutor, dramaturgo, do grande circo da capital Budapeste. Doutor, nos conte como que as pessoas, né, podem acessar, né, gratuitamente, atenção Brasil, gratuitamente, o doutor Marco Schettino, Sim. ele vai ensinar como você baixar o livro O Oitavo Distrito de Deus, que ele vem bilíngue, ele já vem traduzido, né? Se você você é da Hungria, quer ver esse livro traduzido, você pode baixá-lo gratuitamente. Doutor Marco, dá dica aí para quem quiser baixar o Oitavo Distrito. Muito obrigado, meu querido diretor Alexandre Domingues. Quem quiser ter a possibilidade de ler qualquer livro da Biblioteca Panônica ou da Biblioteca Um Único Pensamento, por enquanto uma única obra publicada, vai para o site, não vou falar sítio hoje, vai para o site hungria.curitiba.br. Essa honlap hungria.curitiba.br. E lá seleciona serviços. Nos serviços existe literatura, selecionar a aba literatura. E lá na aba literatura você consegue encontrar os livros da Biblioteca Panônica para serem todos baixados gratuitamente. Então nós temos aí 7 obras, mais a obra, concluindo a obra Paisagens Urbanas, Histórias de Comparação, que é a outra série mais técnica, disponíveis para download gratuitamente no site do próprio Consulado Honorário da Hungria, no Paraná. E é um prazer imenso. Quanto mais amigos quiserem ler, mais ouvintes, vai ser sempre um prazer debater a obra, conversar, discutir, relembrar. E aí, como nós fazemos aqui com o nosso querido amigo Alexandre Domingues, nosso diretor, na próxima estação Hungria, que é Vetközi Megáló Magyarország. E também aqueles que quiserem contribuir, criticar, corrigir, como já falei, tem muita coisa que eu falo, a gente se lança num oceano de informações, mas pode cometer erro, e eu cometo vários erros, sou aí um pecador assumido. Pode escrever para mim, por favor. Escreve próxima estação Hungria, @hungria.com.br.
A Mayarur, a Iria Meg, Imertsimre, Mayarur, Kukats, Hungria.curitiba.br. É isso, meu querido diretor Alexandre Domingues, meus queridos ouvintes que nos acompanham hoje diretamente de Roma, e, se Deus quiser, na próxima semana estaremos em Budapeste transmitindo esse belíssimo programa, Próxima Estação Hungria, na grande Rádio Paraná Oficial, sempre na companhia do nosso querido amigo, nosso diretor Alexandre Domingues, a quem deixo aí, na pessoa de quem, aliás, deixo o meu mais caloroso e forte abraço. Doutor Marco, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quanto tempo dá de viagem de Roma até Budapeste? Pouco tempo. Mas acho que 2 horas e pouquinho, 3 horas no máximo. Não é muito... Não é como, né, do Brasil até Roma, são 12 horas, e a Budapeste, daí, com a conexão que tem que se fazer, ou por Paris, ou por Frankfurt, ou por Istambul, aí vai umas 16 horas, mais ou menos, de voo. Então é mais próximo. Dava para ir de carro, é que eu não gosto muito de dirigir, o trânsito aqui em Roma ele é mais fácil do que o trânsito em Nápoles, gosto muito de dirigir, já experimentei aqui as estradas, tudo, mas existem algumas questões, né? Não sei que tivesse carro meu, porque para alugar o carro eu teria que devolver em Roma, né? Para não ficar muito caro, né, Alexandre? Porque alguém tem que trazer o carro de volta, né? E se não for você mesmo, aí tem que pagar para alguém, né? E aqui tudo em euro, né? Então a brincadeira é puxada. Nossa moeda aí é cara para eles aqui também, né? Para a Hungria, para Roma, né? Para Itália, o euro é caro, né? As coisas são muito, muito caras, mas é o tempo que a gente vive, né, meu? Com certeza. Doutora, então, eu só tenho a lhe desejar uma boa viagem, uma final maravilhosa estadia na Itália, em Roma. Muito obrigado, meu querido amigo, diretor Alexandre Domingues. Deixo o meu grande abraço e na volta, com certeza, vamos provar, não no horário do programa, porque são 8 horas da manhã. 8 horas da manhã aqui na Itália, lá na Hungria já é meio-dia, já dá pra gente enganar com um vinhozinho, mas aí em Curitiba a gente toma na hora do almoço um vinho húngaro. Desfrutaremos então do bom tinto, eu e um amigo, em homenagem a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado, doutor. Uma boa viagem e até a semana que vem. Até semana que vem, meu querido Alexandre Domingues, meu diretor, a todos que nos acompanham.